A Ford do Brasil tem em suas mãos o maior desafio já vivido em seus mais de 102 anos de história. Sim, ela deixou de fabricar localmente, mas o grande desafio é outro. É um reposicionamento de marca tão radical que eu não lembro de ter acontecido isso de forma recente na história automotiva, tanto no Brasil quanto no mundo. Basicamente, a Ford precisa fazer o seu público esquecer dos dias de Ka, de Fiesta e de EcoSport, um sucesso tão importante para a história da marca aí nas últimas 2 décadas e meia, para se focar em um posicionamento completamente diferente. Agora ela não só é uma importadora, mas uma importadora focada no segmento premium, com uma penetração e uma variação de catálogo que ela nunca teve antes no Brasil. Só para ter uma ideia aí para vocês, a gente está falando da chegada de mais um SUV, além desse que a gente vai mostrar para vocês. A gente está falando do Escape Hybrid, um híbrido mais voltado para o asfalto. A gente vai ter a chegada do Ford Maverick, não o nosso clássico Maverick, mas sim uma picape monobloco que provavelmente vai fazer frente a Toro. A gente tem a nova geração da Ranger a caminho e possivelmente a chegada do F-150 e talvez também do SUV elétrico Mustang Mach-E. Agora, o pilar central de toda essa estratégia é esse sujeito aqui. Ele é tão importante que, na verdade, se ele for bem sucedido demais ou fracassar, na verdade ele vai ditar muito sobre o futuro da marca no Brasil e seus direcionamentos. A gente está falando do Bronco Sport. Bons predicados para sustentar essa importância não lhe faltam. Um rápido resumo aí dentro de 1 minuto mais ou menos para vocês. A gente tem um motor 2.0 EcoBoost, 240 cavalos, muito conhecido aí pelo público do Fusion, só que aqui com algumas evoluções internas em termos de eficácia energética, casado a um câmbio mais conhecido e aprovado pelo público premium, né, ZF8HP de 8 velocidades, e um sistema 4x4 extremamente avançado, o mesmo do Focus RS, fabricado pela GKN, capaz de enviar até 70% do torque para as rodas de trás, e uma vez o torque ali atrás, a gente tem um sistema de 2 embreagens capazes de distribuir o torque 100% para um lado ou para o outro, algo muito avançado que a gente vai explicar aí durante o teste, tanto no on-road quanto na parte off-road. Além disso, a gente tem bons ângulos aqui, superiores a 30 graus, tanto de entrada quanto de saída, 600 milímetros, mais de meio metro de capacidade de imersão e aproximadamente aí 20 centímetros, 200 milímetros, 180 e poucos milímetros na verdade na dianteira de curso de suspensão e 203 milímetros de curso de suspensão traseira, ou seja, são todos excelentes números. Além disso, muitos recursos de segurança e conveniência, como por exemplo uma câmera dianteira para direção no off-road, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com um stop and go, ou seja, no congestionamento ele para e volta a andar, sistema de manutenção em faixa, 7 modos de direção e aqui dentro, teto solar, interior em couro e suede e todo o emborrachamento presente no assoalho dianteiro, traseiro e até mesmo porta-malas, facilitando a vida de quem tem pet ou faz aí um off-road leve ocasional. Agora, como é que vai funcionar tudo isso aí na prática? Quanto que custa o Bronco Sport? Como que a Ford vai posicionar ele? Com quem ele vai brigar? E talvez mais importante do que isso, como que a Ford vai transmitir a confiança para o público comprador premium de que sim, a sua operação é sólida e a gente tem realmente um produto interessante aqui. Tudo isso a gente vai descobrir a partir de agora aqui no canal da Autoline. Aliás, se você não assinou aí no canal e ativou as notificações, por favor, faça agora. Vale lembrar que você consegue financiar o Bronco Sport bem como qualquer outro seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade em autoline.com.br. Só clicar na barra simular o financiamento no topo do site, escolher a quantidade de parcelas e rapidamente, após preencher alguns dados, você recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá na Autoline, vale a pena você olhar os outros SUVs dentro dessa faixa de mais ou menos 250 mil reais, que tem muita coisa interessante. Você consegue fazer um upgrade bem legal de categoria, passar aí para um X3, para um Q5 ou mesmo um Land Rover já mais topo de linha. Vamos dar uma pincelada bem rápida na história do nome Bronco, que é tão conhecido nos Estados Unidos, mas é um ilustre desconhecido aqui no Brasil. É um nome talvez dos mais importantes da história da Ford dos Estados Unidos, está ali no seu top 10, talvez até mesmo um top 5. O veículo foi produzido aí entre 66 e 96, inclusive com muitos dos nomes envolvidos na produção do Mustang, como por exemplo Donald Frey e Lee Iacocca, mais de 1 milhão de unidades produzidas. E todos eles, dessas 5 primeiras gerações, sempre com uma opção de motor V8 e estrutura do tipo chassi, do tipo escada, sempre baseados aí numa plataforma encurtada das picapes da série F. Agora, para a 6ª geração do Bronco, que é essa aqui que a gente está vendo, que começou a ser produzido inclusive esse ano nos Estados Unidos e no México, então a gente tem um produto extremamente fresco chegando aqui no Brasil, a Ford decidiu criar 2 linhagens, 2 famílias com o nome Bronco, tá? Esse que é o que a gente está vendo aqui, que é o que a Ford trouxe para o Brasil, é o Bronco Sport. Ele é o primeiro Bronco a utilizar uma estrutura do tipo plataforma monobloco, né? Então,
a gente tem agora um monobloco C2, a plataforma C2, que é a mesma do Ford Escape e do Focus que a gente não teve aqui, que é o de 4ª geração. Como eu falei, a gente tem aqui um motor EcoBoost, 240 cavalos, câmbio de 8 marchas e um sistema da GKN de tração 4x4. A outra família de produtos provavelmente não vai vir para o Brasil, pelo menos não agora, que é o Bronco sem o Sport no sobrenome. Esse sim está ligado mais ao Bronco original, ou seja, eles chamam de SUV, mas está mais para um Jeep mesmo. É feito para brigar inclusive de frente com o Jeep Wrangler, né? Então a gente tem uma estrutura do tipo chassi, escada mesmo, né? Baseada no chassi da Ford Ranger dessa vez, né? E não da F-150, e motores bem mais potentes, inclusive uma opção aí de um V6 EcoBoost aí de 314 cavalos. Esse é um veículo que é muito interessante, lógico, para trilheiros, é um veículo mais nichado, né? Mas como veículo familiar, esse aqui sem dúvida é mais interessante, apresenta uma dinâmica melhor e por isso que a Ford fez essa decisão. Agora, a Ford defende a ideia de que esse veículo aqui é voltado para um público que realmente gosta de um off-road, que pode e tem uma capacidade aí no fora de estrada para valer. Inclusive na apresentação, a comparação direta que eles fizeram foram com alguns veículos da Land Rover. Será que é tudo isso aí mesmo? A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Bronco Sport vem para o Brasil em uma versão única, a Wildtrak, que é equivalente à Badlands do mercado norte-americano, ou seja, é a topo de linha e traz inclusive alguns equipamentos que são opcionais no mercado de lá fora. Só que aqui não tem nenhum opcional, vem exatamente assim por R$ 256.900, R$ 257 mil. Com esse valor, a Ford conseguiu uma posição estratégica bem interessante, que é o seguinte: esse produto ficou posicionado exatamente acima dos SUVs líderes de mercado da categoria dos médios, como por exemplo as versões topo de linha Trailhawk, por exemplo, do Compass. O Taos não tem preço ainda, mas a gente sabe que vai estar um pouquinho mais ou menos ali, né? E as marcas premium, né? Como por exemplo o Audi Q3, o BMW X1, mesmo o Land Rover Discovery Sport. Por que eu falei esses 3 nomes? Não foi uma coincidência. Foram esses os rivais declarados que a Ford afirmou na apresentação desse veículo aqui. É desses clientes que a Ford quer roubar os compradores, bem como alguns compradores mesmo dos topo de linha do Compass. Não é o primeiro veículo a fazer isso nesse mercado, né? Vai lembrar aí do Tiguan R-Line, por exemplo, que já tinha esse posicionamento, só que é um veículo muito maior, né? E muito mais voltado para o asfalto. Então, até o R-Line e esse veículo aqui vão meio que conviver bem, eles vão roubar clientes. O alvo é o mesmo, só que com um perfil um pouquinho diferente. Eu estou fazendo esse monte de comparação aqui, então eu trouxe uma colinha aqui para passar alguns parâmetros para vocês da escadinha de preços de todo mundo que está mais ou menos próximo nessa ordem de grandeza, tá? Também trouxe aqui a potência e a tração, mas lógico, tem um monte de equipamento que você tem que levar em consideração, mas não vai dar tempo, então eu vou passar aqui só potência, preço e tração, tá? Então vamos começar com o Equinox 4x4, ele é 1.5 turbo, 172 cavalos, começa em R$ 190 mil. Vamos passar para o Compass Limited Trailhawk Turbo Diesel 4x4, 170 cavalos, R$ 217 mil. Por R$ 230 mil você leva o Tiguan R-Line que eu falei, 2.0 turbo, aí 4x4 também, 220 cavalos. Acima desse a gente tem os 262 cavalos do XC40 híbrido, só que sem tração só na frente. Quanto que custa o XC40 Momentum? R$ 245 mil. Ali do lado tá esse carro aqui, Bronco Sport, 257 mil, né? Lembrando, 2.0, 4x4, 240 cavalos. Acima, não, minto, exatamente pelo mesmo valor, a gente tem o X1 com uma tração só dianteira, né? 257 mil também, que é o S-Drive 20i na versão GP. Acima dele a gente tem o Audi Q3 Black Edition, tração dianteira só 1.4, 150 cavalos, Audi, vamos lá, hein? Vamos ser mais generosos, R$ 265 mil. E aí acima deles a gente tem 2 Land Rover Discovery Sport, né? A configuração S e a SE, ambos 4x4, evidentemente, Land Rover, né? 2.0 com 249 cavalos, a S por R$ 294 mil e a SE por R$ 315 mil. A gente tem uma diferença aí de mais ou menos 70 mil, um pouco menos, em relação a esse veículo aqui. Agora, o que eu acho? Com o produto, está bem claro que a Ford conseguiu um posicionamento bem inteligente. A gente tem aqui mais recursos tecnológicos, muito mais recursos em termos de off-road, mais potência, bem mais potência, na verdade, do que alguns dos rivais alemães, que talvez sejam um dos principais targets. Na verdade, esse veículo, em termos de pacote, a gente consegue comparar diretamente com o Discovery Sport. Mesmo o SE tem algumas coisas que ele não tem em relação a esse veículo aqui. Mas a grande pergunta, no fim do dia, é: será que a Ford vai conseguir fazer o nosso público brasileiro entender
que a Ford que faz esse veículo aqui não é a Ford que faz, ou melhor, fazia o Ka, Fiesta, Focus e EcoSport. Essa aqui é a Ford que faz o Mustang, que faz o F-150. É uma missão muito difícil, porque toda a história da Ford foi calçada em veículos mais acessíveis. Então, existe um esforço muito grande da Ford a ser feito com os seus concessionários, tanto na parte até de recepção e arquitetura e decoração, comunicação, suporte, todo o treinamento, tudo tem que mudar. Por isso que eu falei que esse é um dos maiores desafios, se não o maior, que a Ford vai enfrentar em seus 102 anos de história aqui no país. Filosofias feitas, vamos falar um pouquinho do Bronco mesmo? Vamos começar pela frente aqui. Esse bloco dianteiro aqui lembra muito a solução de design justamente do Bronco de primeira geração. Aqui está a grande homenagem histórica, né? Esse retângulo contendo o bloco óptico e a grade aqui. E aqui o nome Bronco por extenso, realmente para quem... Até gente sem óculos e miopia consegue ver isso aqui muito longe. No modelo original estava escrito Ford aqui, tá? No Bronco de primeira geração. E olha só que interessante, aqui a gente tem a câmera que eu falei, a câmera de off-road está escondidinha aqui com um lavador. Então se você pegar lama, alguma coisa, você vai conseguir ainda ter a visão do fora de estrada. Capô de alumínio, paralamas de alumínio, braço de suspensão, tanto a dianteira quanto a traseira em alumínio forjado, ou seja, tem alguns caprichos aqui em termos de materiais. Outra coisa que vale a pena destacar, esse gancho e aquele gancho ali, capacidade de carga desses ganchos que estão presos direto na longarina é a massa bruta desse veículo, né? Ou seja, carregado com tudo que dá, então acima de 2 toneladas, realmente aqui tem um lado bem funcional e um pequeno recado de que ele tem sim uma pegada mais off-road, apesar de ser um monobloco. O recado final a gente não consegue ver, talvez até desse a gente abaixa um pouquinho, que é o peito de aço. A gente tem 4 placas de aço aqui para proteger cárter, transmissão, linha de combustível, enfim. Quem faz off-road é um equipamento básico e essencial para proteger de intrusão aí, de pedras pontiagudas na parte de baixo do veículo. Indo agora para o 3/4 aqui, vamos falar um pouquinho de dimensões, acho que é um bom ângulo para a gente falar sobre isso. Eu sei que ele não é um rival direto, mas as dimensões dele lembram bastante o Compass, para dar uma ideia mais ou menos do tamanho desse veículo. Ele é 7 centímetros mais largo que o Compass, então dá essa impressão mais musculosa, mais abrutalhada. A gente tem 1,88 m de largura aqui. Agora, o comprimento, curiosamente, ele é 1 centímetro menor. A gente tem aqui 4,38 m. E a gente vai ver no ângulo lateral daqui a pouquinho como os balanços são curtos, o que é uma excelente característica para o off-road, e é por isso que ele tem um comprimento um pouquinho menor. Mas o entre-eixos é 2,67 m, 4 centímetros mais longo que o Compass. Então, em packaging, né, como os engenheiros de design chamam, ele tem uma proposta muito inteligente, né? A gente tem uma cabine muito bem aproveitada aqui. O entre-eixos é essencial para você conseguir desenhar o volume da cabine. Indo aqui para a visão lateral, a gente tem uma remissão histórica aqui, né? O Bronco de primeira geração, todos os Broncos tinham essa coisa realmente de ser um desenho quadradinho, parece de criança, assim, né? Que nem o Dodge Dart antigo, clássico que teve aqui no Brasil. Essa é a pegada do Bronco e a mensagem está muito clara aqui que a proposta era essa mesmo, resgatar isso aí. Umas coisas que chamam a atenção aqui que são interessantes, a gente tem essa elevação aqui, esse pequeno músculo aqui, né, na linha de cintura, e ela conversa com essa elevação na diagonal aqui com o teto, que lembra um pouco até a solução do Discovery de primeira geração, aquela dos anos 80 que fazia o Camel Trophy. E tem uma função isso aqui, não é só design, tá? Ajuda no espaço traseiro, para a cabeça, os ocupantes aqui, e também o acesso ao porta-malas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, melhora bastante. Esse ângulo também é bom para a gente ver como os balanços são curtos desse veículo, que é essencial para a transposição de obstáculos, né? Pra você não ter o contato do para-choque. Então, vou consultar aqui minha colinha e trazer alguns dados para vocês. Esses números são, olha, significativamente superiores aí mesmo a veículos com o próprio Land Rover Discovery Sport. Então, dá uma ideia aí do que a Ford está querendo com esse carro aqui, né? Ângulo de entrada, 30,4 graus, né, formado aqui no para-choque em relação à linha do solo. Ângulo de saída, que é ali atrás, a diagonal, 33,1. Ângulo de transposição está bem na média, 24,4 graus. Por quê? A altura do solo, acho que talvez, não vou dizer que é calcanhar de Aquiles, tá? Porque na verdade está meio que na média do segmento. Mas é que os outros dados realmente está muito acima dos outros, ou significativamente acima. Essa altura livre do solo está mais ou menos ali na média. Capacidade de imersão, a gente está falando de mais de meio metro, 600 milímetros de capacidade de imersão. E o curso de suspensão é muito boa também para um veículo com suspensão tipo McPherson na frente. A gente está falando de 188 milímetros na dianteira e 206 milímetros na traseira. Está de ótimo tamanho para um veículo do tipo monobloco. Aqui atrás a gente não tem muita conversinha, é uma solução de design bem estilo Ford, né? A gente vê esse design de lanterna na F-150, por exemplo, então a gente tem um elemento bem sólido aqui. Mas tem algumas coisas interessantes para mostrar aqui. Por exemplo, você consegue abrir só o vidro, que são clássicas, inclusive, de veículo off-road, né? Para você pegar alguma coisa aqui de uma forma mais prática e, lógico, por meio desse outro botão aqui, aí você abre a tampa e não precisa nem fechar o vidro para você ter acesso.
Aqui dentro tem um monte de coisas, né? A gente tem 418 litros de capacidade, na verdade 580 se for até o teto, mas tem uma questão de obstrução de visão, né? E tem muita coisa legal aqui. A gente tem vários ganchinhos presentes, pendurar um monte de coisa para não ficar fazendo barulho, não ficar batendo, né? Dos dois lados, inclusive 4 ganchos aqui. A gente tem uma tomada 12 volts, uma 110. A gente tem essa iluminação aqui, que ilumina o chão, que ajuda você numa situação que for descer alguma coisa e está completamente escuro, num acampamento, por exemplo, mas tem uma outra função, que é isso aqui, ó. Sim, você consegue deslocar isso aqui, e aí destravando esses caras aqui, que inclusive eu acabei de destravar, você consegue fazer uso de uma pequena mesinha aqui. Então, às vezes você vai fazer um churrasco, alguma coisa assim, num camping, alguma coisa assim, você ainda tem o uso desse espaço aqui, que também ajuda você a ter um espaço modular dentro do porta-malas, que notem, é todo emborrachado. Então você tem um pet, você tem alguma bike que você vai levar, alguma coisa assim, ajuda muito na limpeza, né? Especialmente depois de uma trilha. Lembra que eu falei da elevação do teto? É para você ter todo essa medida aqui, toda essa altura. A Ford projetou esse veículo para levar 2 bikes de pé com aro 27,5, que não é pouca coisa, lógico, tem que deitar os bancos ali e cara, dá mais de 900 litros aí quando você abaixa todos esses bancos aí. Vamos dar uma olhadinha na cabine? Aqui dentro a Ford caprichou bastante para você ter justamente essa mensagem de um veículo premium, mas também robusto. Tem um material que é muito interessante, que é esse que cobre o painel e mesmo alguns lugares aqui do painel de porta, que é um plástico bem fosco e áspero, que parece muito material de câmera fotográfica profissional. Ele também tem uma função de tirar reflexo, né? Muito importante para o off-road. E o que não é esse material, aí a gente está falando de plásticos bem emborrachados, com texturas bonitas. E o design, de forma geral, valoriza essa ideia de robustez, né? Então tudo são blocos grandes, né? Mesmo essa tecla, esse seletor do câmbio, uma rodana grande, que lembra inclusive um pouco a solução de design da Jaguar Land Rover, né? Então, de forma geral, aqui a gente tem uma cabine bem executada. Curiosidade aqui, né? O cavalinho dando coice aqui do Bronco, não tem o logo da Ford, né? Reforça essa ideia de que nos Estados Unidos o Bronco é uma marca tão forte quanto o Mustang, né? Então, a ponto da Ford dar licença, né? E se recolher para deixar a marca Bronco aparecer aqui, é um detalhe interessante. Porta-objeto aqui não falta aqui, carregador por indução na posição muito boa aqui na diagonal, fica bem encaixadinho. A gente tem 4 entradas USB no total no veículo, né? Sempre um par USB-C e um par convencional, que é bastante versátil. Tomadinha 12 volts aqui. Sistema aqui de infotainment é o Ford Sync 3, talvez aqui o pequeno pecado desse veículo. Resolução de tela fantástica, o hardware também rápido. Só que a gente tem aqui uma tela de 8 polegadas, né? Nesse segmento, no mesmo segmento abaixo, a gente já tem o Nios entrando aí com 10 polegadas, acho que 9 polegadas seria um tamanho que resolveria bem, né? Mas ele está encaixado aqui entre as séries de ventilação, então tem até um compromisso de design aqui, né? Então acho que esse seria o único ponto. E o outro é que para a conexão tanto Android Auto quanto Apple CarPlay precisa do cabo, né? Vamos lembrar, até a Fiat já na estrada já está oferecendo conexão sem cabo, então acho que esses são os únicos pênaltis, porque o sistema em si tem uma resolução fantástica, as câmeras, tanto dianteira quanto traseira, tem uma resolução também muito, mas muito boa. E essa tela central digital também tem uma resolução e o frame rate, né, a velocidade de animação também muito boas. Eu acho que o cluster, os elementos, o trabalho de relojoaria aqui dos ponteiros, acho que faltou um pouquinho de personalidade aqui no velocímetro e no contagiros, né? Tem um carinho, tem um cromo em volta e tudo mais, mas eu acho que faltou aquele gostinho mais especial quando a gente vê a cabine aqui de forma geral. Um gosto especial que a gente sente quando a gente olha os bancos, por exemplo, que são belíssimas peças aí, né? A gente tem 3 materiais aqui, né? Tem o couro perfurado, preto, né? Então é tricolor, até tem 2 tons de marrom e um tom de preto, couro na lateral. E esse suede, né, essa espécie de couro invertido aqui no encosto de cabeça e no apoio das costas aqui, para quem, por exemplo, usa regata ou mesmo mulheres com blusinha, assim é mais confortável, as costas não ficam colando, então tem um carinho aqui de ergonomia. Falando de ergonomia aqui, mais do que correta a ergonomia de direção, né, eu deixei um pouco mais para frente para ficar confortável para falar. Regulagens elétricas aqui para mim, aqui são regulagens manuais. A gente tem uma amplitude razoável aqui de ajuste de coluna de direção, de altura nem tanto, mas de profundidade bastante. Então qualquer um consegue se ajustar muito bem aqui. Vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro? Agora, o espaço traseiro ele é decente, é honesto, mas vamos lá, né? O Taos, por exemplo, tem um espaço traseiro maior
Esse aqui é um espaço traseiro que me lembra um pouco do Compass, por exemplo, né? Então até as dimensões são meio parecidas, né? Então acho que tá de bom tamanho. Tem 1,82 m, banco dianteiro está ajustado para mim mesmo, né? Tô aqui tranquilo, consigo fechar as pernas, não preciso me desdobrar muito, o assento tem um comprimento bom. O encosto tem um ângulo levemente mais verticalizado do que eu gostaria. Para uma viagem longa seria mais gostoso se ele fosse pouca coisa mais deitado, né? Mas tem a questão do volume do porta-malas. Então aqui atrás, eu não vou dizer que a gente tem limitações, mas não estou tão feliz quando eu estava ali na frente. Espaço para a cabeça, para o outro lado, tem um latifúndio aqui, mais de 2 palmos para cima, que é justamente esse design que a gente tem aqui com essa elevação no teto, né? Olha só que interessante isso aqui, a gente tem uma bolsinha, olha que interior aqui, laranja, muito caprichado o acabamento. Mesmo a parte traseira do banco em si tem muito carinho aqui, então gostei bastante. Saída para ventilação como é de praxe, né, em um veículo premium. E aqui embaixo a gente tem uma tomada 110, cara, não é uma saidinha USB não. Aqui se quiser carregar rápido o seu celular, usa essa saída sem dó. Falei bastante, mas vamos para a hora principal, né? Vamos descobrir então do que é feito o Bronco Sport, primeiro no on-road. Juliana, você precisava trocar de roupa para fazer o teste de estrada? Não, pessoal, esse teste aqui a gente está fazendo em um outro dia em relação à apresentação que a gente gravou, tá? A Ford emprestou para a gente o veículo, o que permitiu a gente fazer uma avaliação nas condições que a gente conhece bem. Aliás, acho que em tributo ao Bronco, olha só com que a gente topa logo de cara aqui. Caramba, surreal. Passado esse easter egg, vamos descobrir então como é que anda o Bronco. 240 cavalos e 38 kgfm de torque. Então, de motor a gente está muito bem servido aqui, né? Aqui a gente tem basicamente uma evolução do conjunto que a gente já conhece no Fusion, né? Então, que até ajuda aí em termos de propriedade, né? De médio e longo prazo. Um motor também que já foi muito desenvolvido, muito testado e que tem um ronquinho bem legal aqui que vem na parte traseira aqui. Eu não sei se da parte dianteira também, a parte da turbina, muito legal, enche muito, retomadas muito boas e uma dinâmica que também impressiona bem, considerando que a gente está falando de um veículo aí de 1.712 quilos, né? Nenhum desses veículos dessa proposta 4x4 é exatamente leve, mas veja só, a gente está falando de um veículo que é 50 quilos mais leve que o Compass Trailhawk e 150 quilos mais leve do que o Land Rover Discovery, né? Então, por que isso? Bom, isso aqui logo de cara é uma plataforma moderna, é muito recente, tem 3 anos só, né, a plataforma C2, então ela tem muita evolução em termos de material, de desenho de estrutura, então é uma plataforma com muito aço de alta resistência, então ela consegue ser mais enxuta. E aqui a gente tem emprego de materiais nobres também, né? Então capô, paralamas são de alumínio, os braços da suspensão na frente e atrás são de alumínio forjado, então existe um refino de... Nossa, a retomada do bicho é forte, mas você não precisa de mais do que isso. Muito legal mesmo, a força do motor impressiona. E esses braços de alumínio forjado de suspensão, olha, coisa que a gente vê em veículos bem mais caros, então tem um refino de projeto aqui bem interessante, né? Esse combo, né, essa combinação de motor e câmbio já é bem conhecido na indústria. Então a gente tem aqui um motor EcoBoost 2.0, né, uma evolução daquele motor do Fusion em termos de componentes internos, um pouco mais de refinamento, questão de redução de atrito, tratamento de superfícies, né? E o câmbio aqui é o famosíssimo ZF8HP, usado em dezenas de modelos de todas as marcas, né? Audi, BMW, Jaguar Land Rover, enfim. Mas é até difícil encontrar uma marca premium hoje que não utilize o ZF8HP e seus desdobramentos, né? Então é uma combinação muito legal de powertrain, só que aqui a gente tem um pulo do gato muito legal, que é o diferencial traseiro, pessoal. Isso é muito sério, é um papo um pouco técnico, mas vale a pena vocês acompanharem aqui. Aqui a gente não tem um sistema muito tradicional não, aqui é um sistema da GKN que foi desenvolvido originalmente para o Focus RS. Sim, é exatamente o mesmo sistema do Focus RS, só que com uma reprogramação aqui diferente. Aqui não tem Drift Mode para você sair deslizando com o veículo de lado, né? E aqui tem uma programação um pouco mais civil e com funções ligadas ao off-road. Então
Quando eu falo esse diferencial GKN, tem um lado aqui na estrada e tem um lado também no fora de estrada, que a gente vai pegar um pouco pesado, como vocês vão ver. Qual que é o lance aqui pro asfalto? Primeiro, dirigindo de forma civilizada, até 70%, desculpem, dirigindo de forma civilizada, ele desacopla, ele consegue desacoplar o diferencial traseiro, então ele roda só com a tração dianteira. Agora, no modo esporte, como a gente está agora andando mais forte, até 70% do torque vai para as rodas de trás. Libera muita aderência para os pneus da frente, né? Então, em trechos sinuosos como esse aqui, que você está acelerando com carga plena, o veículo é bem neutro. E olha, a gente está falando de veículo de mais de 1.700 quilos, então a dinâmica realmente é muito interessante. E ainda considere que esse pneu aqui é um pneu all-terrain, né? Nem é um pneu voltado para asfalto, e ainda assim a dinâmica do veículo é interessantíssima. E não é só distribuição frente e trás de torque não, pessoal. Ali no diferencial traseiro a gente tem duas embreagens hidráulicas, um para cada lado, um para cada semi-árvore, um para cada semi-eixo, né? E cada um dos sistemas é capaz de transferir 100% de torque para um dos lados conforme necessidade. Um sistema ativo, né? Que não precisa esperar escorregamento para fazer isso. Então o que acontece? Numa estação de asfalto, você conseguir jogar todo o torque que está indo para o diferencial traseiro para um dos lados só, resulta no que se chama de torque vectoring, ou seja, você tem uma força atuante que ajuda o veículo a esterçar em torno de si mesmo, né? Mais ou menos que nem aqueles tratorzinhos tipo Bobcat, sabe? Então isso ajuda o veículo a contornar com muito mais velocidade e precisão e segurança em trechos apertados. Então, às vezes pode pensar, falando, não, mas isso aqui não é um veículo esportivo, eu não preciso de nada disso. Não é isso, pessoal. Isso aqui é muito útil também para situações que você precisa fazer um desvio de emergência, você tem um controle dinâmico muito melhor, né? Agora, vou jogar aqui rapidamente no modo mais econômico, aqui ele tem uma programação Eco, muda a programação do câmbio, já jogou um monte de marcha, olha só, a gente já está agora a 1000 RPM, então o motor está sussurrando, você mal escuta o motor. O acelerador ficou com uma resposta um pouco mais amortecida, né? Tudo isso já é bem conhecido, né? Até a rotina do ar-condicionado também já mudou. O que é legal aqui, quando a gente está andando nesse modo aqui, que ele salienta uma outra característica aí do Bronco Sport, que é a questão de conforto de rodagem. Assim, um carro extremamente silencioso, uma suspensão muito gostosa mesmo. E tem um detalhe, esse SUV ele tem um pneu de perfil alto, né? E o que acontece? Um pneu de perfil alto, o pneu é o primeiro componente a receber os impactos do solo. Então ajuda muito no conforto na cidade, inclusive. Então ele tem características realmente como um veículo de uso muito legal, muito interessante. E consumo também foi uma coisa bem interessante que rolou aqui, pessoal. A gente está falando de veículo de 1.700 kg, 240 cavalos, trânsito urbano, gasolina, né? Evidentemente é como veículo importado. A gente teve 8,5 mais ou menos, bem fácil de você conseguir chegar nessa média, né? 8,3, 8,5 km por litro. E na estrada a gente conseguiu fazer aí 12,5 km por litro. Então, olha, achei uma marca muito boa para um veículo desse porte com essa potência, com motor 2.0, né? Vindo de pé embaixo aqui, né, a gente veio andando forte nesse trecho todo e até um pouco antes de gravar, caiu para 7 km por litro, evidentemente a média não dá para você ter tudo, né? Agora, vamos ver qual é que é então desse veículo no fora da estrada, né? A Ford prometeu um monte de coisa, tem recursos legais pra caramba aqui, mas nada como a prática para mostrar. E nossos amigos broncos do mundo real aqui, versão brazuca, tá meio magrinha na verdade, né? Precisa de uma comidinha aí você. Mas vamos lá, tocar para o fora de estrada. É lógico que se nem esse bandeirante passou, evidentemente essa era uma condição que o Bronco também não ia passar, né? Mas foi legal só para ver como é que esse sistema de controle de tração, controle diferencial funciona, né? Porque deu para a gente conseguir trazer para trás o bandeirante com zero estacionamento. Eu liguei no modo Rock, avanço lento aqui, justamente porque eu não queria nenhum tipo de escorregamento na roda, e acabou funcionando mesmo.
Bom, amigos, vamos para o primeiro obstáculo aqui com o Bronco. A gente vai passar aqui por um atoleiro que tem duas situações. Além da terra estar extremamente fofa, com muita água, está realmente muito macio ali no facão, a gente também tem um facão muito fundo, né? Ou seja, aqui é muito importante o peito de aço, essa proteção, essas placas de aço que tem embaixo de todo o Bronco Sport, especialmente na parte de powertrain, para você não ter nenhum tipo de contato com cárter ou coisa do tipo, né? Então, eu tô aqui, na verdade, no modo Rock. Eu vou voltar aqui para o modo Lama. Eu estava no modo Rock justamente porque a gente resgatou aqui agora há pouco o Bandeirante. Ele permite um certo distracionamento no modo Lama, tá? Justamente para poder limpar o pneu, mas um distracionamento controlado. Mas vamos ver então como é que ele se comporta. E uma coisa legal, caras, é essa câmera que a gente tem aqui, a câmera frontal, que justamente mostra essa trajetória, porque aqui pelo capô, pela linha do capô, eu já não estou mais vendo direito a direção que eu estou indo, e aqui eu consigo ter um controle de trajetória muito bom. Então eu vou avançar aqui de forma devagar. Ó, ele raspou aqui o peito de aço e vai indo. Vamos ver como que ele sobe. Aqui ele deu uma distracionada. Vamos ver. Aqui vamos ter que dar uma resinha aqui. Aqui, como ele está distracionando, eu vou experimentar o modo Rock, tá? Então eu vou pôr aqui no modo de avanço lento, que ele vai impedir esse escorregamento, e vamos ver como que ele se comporta. Perfeito, ele precisava de um pouquinho de embalo só para conseguir passar pelo obstáculo. Além do modo lama e terra, existem outras duas configurações que o Bronco Sport oferece no fora de estrada: o modo areia e o modo pedra, né, que seria, vamos dizer assim, um rock crawling. Qual a diferença entre eles? Basicamente, a programação do acelerador, do controle de tração e a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro, e também a distribuição lateral de torque no eixo traseiro, lembrando que ele utiliza aquele sistema com duas embreagens hidráulicas. Além disso, a própria aplicação do torque nas rodas também muda, né? Então, por exemplo, na situação de pedra, você tem muita tração, então você tem uma aplicação do torque bem suave, justamente para proteger o sistema de transmissão. No sistema de lama, por exemplo, ele deixa as rodas escorregarem mesmo, que inclusive ajuda não só a tracionar, como também a limpar os pneus. Esse trechinho de subida aqui, eu sei que a câmera não faz muita justiça o ângulo, né? Mas aqui a gente já tá, como vocês viram pela garrafa, o ângulo aqui não tá coquinho não. Aqui já um SUV tração dianteira teria ficado há muito tempo atrás, e dependendo do sistema 4x4 já teria ficado aí também. Nossa, que eu já tô bem inclinado aqui, então não é uma situação exatamente simples, ó. Aqui agora o diferencial traseiro entrou em ação da GKN, e isso é uma coisa muito interessante, porque se no on-road, no asfalto, o diferencial funcionava para você ter uma vetorização de torque, aqui é o contrário. Ele funciona para manter uma trajetória retilínea, o que é muito importante no off-road. Lógico, situações extremas, você vai ter uma movimentação ainda, né? Uma rotação, que é muito escorregadio. Mas, de forma geral, você consegue uma trajetória muito mais retilínea do que num sistema menos avançado de tração como esse aqui. Estou falando especificamente das duas embreagens ali atrás, capaz de mandar o torque 100% para cada um dos lados, né? Então, achei bem interessante. Aqui, esse trecho aqui tá bem tranquilo para o Bronco, mas falar que não é qualquer coisa, tem umas pedras soltas aqui. Novamente a gente está num ângulo respeitável aqui. Ele tá indo, vai que vai. Aqui é uma situação que eu tive que escolher e não enfiar ali o veículo no facão, porque ele está muito profundo, né? Aqui está enganando um pouco, talvez na perspectiva da câmera, mas a gente viu o eixo traseiro inteiro ali do Bandeirante em contato com a terra, né? Então ali estava um pouquinho mais extremo, a gente deu uma suavizada aqui pro Bronco, mas também a gente está pegando um pouco pesado aqui. Tudo bem. Bronco passou bem nos trechos com barro, encarou algumas belas pirambeiras, tanto subindo quanto descendo, apoio cruzado de sobra. Mas vamos lá, a gente estava aqui para provocar, né? Chegar no limite, ver até onde, qual é o ponto que realmente ele abre o bico, vamos dizer assim. E, eventualmente, a gente encontrou.
Bom, pessoal, aqui a gente está com uma subida bastante íngreme e com um piso que está meio escorregadio. Não é o cenário ideal para esse pneu aqui, mas o que a gente está querendo aqui é justamente botar à prova os limites e capacidade de tracionamento. A câmera não faz muita justiça ao quão íngreme é essa subida aqui, caras, mas eu te falo que a pé eu acho que alguém já não consegue muito bem subir. Então vamos lá. Enquanto tá tranquilo, ele tá tracionando bem demais até. Agora ele deu uma leve tracionada, talvez tenha que ganhar um embalo. Tá indo. Impressionante, cara. Esse negócio tá íngreme aqui. Tá indo. Lá no fim é mais íngreme ainda, cara. Esse negócio é puxado ali em cima, hein? Caraca, é muito íngreme ali em cima. E a severidade vai aumentar bastante agora, cara. Agora eu vou precisar pegar um embalo, porque o negócio aqui complicou um bocado. É, aqui ele pediu água, aqui ficou complicado. Aqui acho que é o limite, realmente aqui é um ponto de onde não dá mais para avançar mesmo, mas aqui a gente forçou muito, extremamente a amizade. Aqui a gente está no limite dos pneus, efetivamente, né? Aqui desse ponto em diante realmente você precisaria de um pneu Mud Terrain, que o negócio tá complicado aqui. Na prática a gente está falando de uma limitação de tração causada efetivamente pelos pneus. Isso não é uma limitação exclusiva do Bronco, na verdade, né? Muita gente faz críticas a vários tipos de SUVs, quando na verdade o que falta não é nem um sistema de tração inteligente, mas sim um pneu mais agressivo em termos de gomos, né? Para você realmente conseguir encarar o fora de estrada. Esse veículo vem com pneus all-terrain, uma pegada meio 50-50, e aqui cheio de barro molhado, realmente a gente estava forçando um pouco a amizade, mas a ideia era essa mesmo, ver até onde esse cara valente ia. Aqui a gente vai pegar uma descida íngreme, e aqui eu vou aproveitar para usar esse controle de trilha. É basicamente um cruise control, de controle de velocidade de cruzeiro, só que por fora de estrada. Você aperta essa tecla que está aqui do lado do Go Modes, né? Nessa rodando aqui, na tecla do lado, e aqui você acerta a velocidade que você quer. Então eu acertei aqui para 2 km por hora. Caraca, mano! Vocês têm noção do quão inclinado que a gente tá aqui? Não, preciso mostrar pra vocês isso aqui. Caras, isso aqui é a linha horizontal. Essa aqui é a linha horizontal da câmera. Não sei se vocês têm noção do quão inclinado que tá isso aqui. Pra um Jeep, evidentemente isso aqui tá de boa, né? Mas pra um SUV, realmente, isso foi bem punkzinho. Depois desse dia todo com o Bronco, que conclusão que a gente tira a respeito desse produto? Olha, falando literalmente como produto, na área de atuação desse segmento que ele está brigando, realmente é uma arma muito, mas muito forte. Opinião minha, não tem a menor chance um Audi Q3 ou um X1 que está atuando nessa casa de R$250 mil em relação a esse produto. Tanto em relação a conforto, potência nem se fala, a gente tem 240 cavalos aqui, tração nas 4 rodas, todos esses recursos tecnológicos, tanto conectividade quanto sistema off-road. Difícil, para esses realmente você só escolheria por uma questão de marca, de status talvez. Quando a gente põe um paralelo com a Land Rover, a princípio parecia algo tão pretensioso, né? Mas como assim você quer brigar com o Land Rover Discovery? Olha, é o osso duro mesmo, diria que em muitos parâmetros ele é de fato melhor que o Discovery, que ainda tem, vamos dizer assim, uma ponta acima talvez em valor de marca, em sofisticação de cabine, mas em questão de qualidade de construção, performance na estrada e fora dela, tendo a dizer que esse veículo aqui é melhor. Então, a gente tem realmente um produto campeão aqui. Qual que é a grande questão? É o momento da Ford, né? Esse é o grande desafio. Como eu falei no começo do vídeo,
esse é o produto que tem uma importância enorme para a marca, só que depende da confiança do consumidor, né? Então, como eu falei no começo, o consumidor precisa entender que essa Ford aqui não é a Ford do Ka, do Fiesta, do Focus, mas sim a Ford que faz o Mustang, e a Ford do Brasil precisa provar que sim, é uma empresa sólida, capaz de dar o suporte para um produto desse nível. Dito tudo isso, realmente um produto sensacional, um dos veículos mais interessantes que eu dirigi aí nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. Então é isso, pessoal, agradeço a audiência de vocês. Lembrando, se você não é assinante ainda do canal Autoline, assine e acompanhe a gente também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, procure por Autoline Carros. Obrigado, pessoal. Um abraço.